Livro do Jogador, Parte 1, Criando Personagens, Capítulo 4, Personalidade e Antecedentes, Episódio 30, Detalhes do Personagem. Regras do D&D 5e. Uma produção RPG Next. Sejam bem-vindos a mais um Regras do D&D 5e. Eu sou o Rafael47 e nesse episódio irei apresentar para vocês o que o livro do jogador do RPG Dungeons & Dragons 5ª edição diz sobre as características físicas e pessoais de seu personagem, alinhamento, tendência e inspiração. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, conheça nossas metas e recompensas na campanha do Padrim em www.padrim.com.br/rpgnext. Então, dando continuidade na página 121 do livro do jogador do Player's Handbook do D&D 5ª edição, é apresentado o início do capítulo 4, chamado Personalidades e Antecedentes. E o primeiro parágrafo desse capítulo introduz o assunto geral. Ele fala assim: personagens são definidos por muito mais do que a sua raça e classe. Sabe quando você monta aquela ficha de personagem? Lá com o seu jogador, ele escolhe a raça, escolhe a classe, e aí é isso, ele já sai pra aventura, vai pra porrada e não pensa um pouquinho no personagem. Mas eu quero fazer uma observaçãozinha aqui, que é o seguinte, né? Durante aventuras curtas, é mais difícil você querer criar um passado, uma personalidade pro seu personagem, porque aquele personagem vai ser deixado de lado por algum tempo. Então eu acho que, dependendo do tipo da aventura, vale mais a pena aprofundar nesse tipo de assunto desse capítulo ou não. Então, continuando. Eles são indivíduos com suas próprias histórias, interesses, conexões e capacidades que vão além do que a sua raça ou classe podem definir. E esse capítulo apresenta os detalhes que distinguem os personagens uns dos outros, incluindo o básico, como nomes e a descrição física, as regras e antecedentes, ou seja, os backgrounds, e idiomas, até aqueles pontos mais refinados, como os detalhes de sua personalidade e tendência. E no finalzinho desse cast, eu também vou falar um pouco sobre a inspiração, que tem algo a ver com essa parte do capítulo 4. Então, começando aqui no detalhes do personagem, o nome do seu personagem e a descrição física podem ser as primeiras coisas que os outros jogadores na mesa aprenderão sobre o seu personagem. Então é melhor pensar como essas características refletem o personagem que você, jogador, tem em mente. Ah, e outra, pessoal, eu acho que o nome de personagem, ele também tem que ser uma coisinha, como eu posso dizer, fácil de ser lembrado e fácil também de ser pronunciado, senão o pessoal vai acabar inventando um apelido para ele, para poder conseguir falar aquele nome estranho que você inventou, né? Então tome cuidado. O nome do seu personagem já pode ser inspirado lá nos capítulos de raça. Ele já sugere alguns nomes de raça, se você quiser emprestar algum daqueles nomes, mas como são nomes inspirados no idioma inglês, pode ser que fique difícil também de você usar no português. Então gaste um tempo pensando no seu nome, no nome do seu personagem, mesmo se você for pegar esse nome de uma lista. Na sequência, o sexo do seu personagem. Aqui o livro diz que você pode jogar com um personagem do sexo masculino ou feminino sem receber benefícios adicionais ou sofrer desvantagens por isso. Pense sobre como o seu personagem se comporta em relação à expectativa de comportamento sobre sexo, gênero e sexualidade, né? Que são coisas diferentes. Então, por exemplo, um clérigo Drow masculino despreza a divisão tradicional de gêneros da sociedade Drow, por exemplo. O que pode ter sido a razão para que seu personagem tenha abandonado aquela sociedade e decidido subir à superfície. Enfim, nos dias de hoje a gente está com essa discussão mais aberta sobre gênero e sexualidade, então cabe bastante dentro do RPG você também trazer isso para o seu personagem. Eu acho interessante e claro que vai do gosto de cada um, de cada jogador.
Ele continua: você não precisa ficar limitado a noções binárias de gênero e sexo. O deus Corellon Larethian é muitas vezes visto como andrógeno ou hermafrodita, por exemplo, e alguns elfos do multiverso foram feitos à sua imagem e semelhança. Legal. Você também poderia jogar com um personagem feminino que se apresenta como homem, ou um homem que se sente aprisionado em um corpo feminino, ou até uma anã barbada que odeia ser confundida com um anão. Sendo assim, a orientação sexual do seu personagem é de total escolha sua. Então tá aí umas dicas bem legais. O livro agora ele traz aqui um exemplo da Tika e Artemis, que são personagens bem contrastantes. É um blocozinho de informação que diz o seguinte: os detalhes nesse capítulo fazem uma grande diferença ao demonstrar como seu personagem é diverso de qualquer outro. Considere os seguintes guerreiros humanos. Então a Tika e o Artemis são 2 guerreiros. Vamos lá. Vinda do cenário de Dragonlance, Tika Waylan foi uma adolescente imprudente que teve uma infância difícil. Filha de um ladrão, ela fugiu de casa e exercitou o negócio do pai nas ruas de Solace. Quando ela tentou roubar o proprietário da hospedaria Derradeiro Lar, foi pega no ato. E o proprietário a acolheu, dando a ela um emprego como garçonete. Mas quando os draconianos devastaram a cidade de Solace e destruíram a estalagem, a necessidade forçou Tika a se aventurar ao lado de amigos que ela conhecera na sua infância. Sua habilidade como guerreira, uma frigideira, continua a ser uma de suas armas favoritas. Combinada com a história nas ruas, deram a ela valiosas habilidades para sua carreira de aventureira. Já Artemis Entreri cresceu nas ruas de Calimporto, nos Reinos Esquecidos, Forgotten Realms. Ele usou de seu raciocínio, força e agilidade para esculpir seu próprio território em uma cidade de centenas de favelas. Após alguns anos, ele atraiu a atenção de um dos mais poderosos líderes de guilda e ascendeu rapidamente na organização, apesar da pouca idade. Artemis veio a ser o assassino favorito de um dos pechás da cidade, que o enviou até o longínquo Vale do Vento Gélido para recuperar uma gema roubada. Ele é um assassino profissional, constantemente se desafiando para melhorar as próprias habilidades. Tika e Artemis são ambos humanos e guerreiros, com alguma experiência como ladinos, possuindo índices elevados de força e destreza, mas é aí que a similaridade termina. Então, tá aí um exemplo para você, jogador, que quer construir até personagens iguais dentro de uma mesa, mas com histórias e personalidades completamente diferentes. Já sobre a altura e peso, essa é uma parte mais numérica, que está numa medida norte-americana, mas eu vou tentar traduzir para vocês aqui e espero que seja fácil de entender. Bom, você, jogador, decide a altura e o peso do seu personagem e pode usar a informação fornecida na descrição de sua raça ou na tabela de altura e peso aleatório, que eu já vou mostrar para vocês. Pense nos valores de habilidade de seu personagem e na influência na altura e peso. Um personagem fraco e ágil pode ser magro, por exemplo. Um personagem forte e resistente pode ser alto ou apenas pesado, né? Pode ser fortão, grande, pode ser gordo, enfim. Se você quiser, pode jogar aleatoriamente a altura e o peso do personagem na tabela, que chama altura e peso aleatórios, e a rolagem de dado obtida na coluna modificador de altura determina a altura adicional, né? Você vai ter um valor lá que vai somar um pouquinho a um valor base. No caso, em polegadas, e eu vou já explicar a relação entre essas medidas para centímetros e metros do personagem, além desse valor base. Bom, vamos olhar logo a tabela. Vou pegar aqui o humano como base, tá? Na medida norte-americana de altura, ela utiliza pés e polegadas. Então, por exemplo, quando você tem 100 centímetros, isso equivale a 1 metro, certo? Quando você tem 12 polegadas, isso equivale a 1 pé. Só que 1 polegada tem mais ou menos 2,5 centímetros e 1 pé é mais ou menos o tamanho de um pé de 30 centímetros, né? Um pé meio grande. Então, para cada 12 polegadas, você tem 1 pé. Então, a base de altura de um humano é 4 pés e 8 polegadas. Isso dá mais ou menos, vamos lá fazer a conta, ó, 4 pés vezes 30 centímetros, 1,20 m, certo? 8 polegadas, você vai multiplicar mais ou menos por 2,5. Então, isso vai dar 16 com 4, vai dar 20.
Então 1,20 m com 20 centímetros, mais ou menos 1,40 m de altura base. Beleza até aqui? E aí você tem o modificador em polegadas. Você vai rolar 2 dados de 10 faces, e aí o resultado que sair, você vai somar isso em polegadas. Então se sair 12, você aumenta um pé, é mais fácil. Se sair 11, são 11 polegadas a mais. Se sair 13, é um pé e uma polegada. Então é mais ou menos assim que funciona. Então vamos supor aqui, só para arredondar, né? Que deu 10, ok? Então 10 polegadas são mais ou menos mais 25 centímetros, porque 10 vezes 2,5 dá 25 centímetros. Então já estou convertendo para você. Esses 10 você vai pegar então o peso base. Agora o peso tem outra medida. O peso é em libras. Só que não é tão difícil você converter isso para quilograma, porque uma libra tem quase meio quilo. Na verdade, uma libra é mais próximo de 450 gramas. Só que, para facilitar a conta, a gente faz primeiro com meio quilo. Depois a gente dá uma reduzidinha. Então vamos lá. 110 libras dá mais ou menos 50 quilos. Se você dividisse por 2, daria 55 quilos. Mas como é um pouquinho menor, põe aí 50 quilos, beleza? Então o que você vai fazer? Você vai pegar aquele número que você rolou, que deu 10 no meu exemplo. Aí você vai multiplicar pela outra coluna, que aqui no humano o valor é 2Z4. Então você rola lá 2Z4 e vai dar o resultado em libras. Então vamos supor que saiu 2, ok? Então você tem mais 2 libras. Então aquele ser humano que tem 1,40 m mais os 25 centímetros médios, certo? Então ele tem quanto de altura? 1,65 m, então meio baixinho. O peso base dele vai ser 55 quilos, somados com 10, daquela rolagem sua, com os 2, daqueles 2Z4 que você rolou no modificador de peso. Então 10 com 2 dá 20, então são mais 20 libras, que são mais ou menos 10 quilos. Então você vai pegar 50 quilos mais 10, 60 quilos. Então o seu humano, que tem mais ou menos 1,65 m de altura, ele vai ter em média ali por essa conta 60 quilos, o que está dentro do padrão. E você pode ajustar à vontade isso, beleza? Então só para resumir, cada raça e sub-raça, como por exemplo o anão da colina, anão da montanha, o high elfo, o elfo alto, elfo da floresta, o elfo drow, halfling, draconato ou dragonborn, enfim, cada uma dessas raças tem a sua base de altura, vai ter o seu modificador de altura, vai ter o seu peso base e vai ter o seu modificador de peso nessa tabela. Então, só para dar mais 2 exemplos sem números, o que tem a altura base mais alta é o draconato. E claro, ele também tem o peso base mais alto, ok? Em contrapartida, o halfling é o que tem a altura base menor e a base de peso dele é a mesma do gnomo. Então, o gnomo ele tende a ser um pouquinho mais alto, na média, mas com o mesmo peso do halfling. Bom, chega dessa parte numérica aqui, depois vocês dão uma olhadinha no livro que fica mais fácil de entender. O livro também traz aqui um tópico chamado Outras Características Físicas. Ele diz assim: você, jogador, escolhe a idade do seu personagem e a cor do cabelo, olhos e pele. Para adicionar um toque distinto, você pode incluir em seu personagem uma característica física incomum ou memorável, como uma cicatriz, uma tatuagem ou o fato de ser manco, por exemplo. Então, para representar um pouco esse personagem até esse ponto, vamos voltar lá no Tika e Artemis e vamos ver quais são os detalhes dos personagens que o livro traz. Considere como os nomes Tika Weyland e Artemis Entreri diferenciam esses personagens um do outro e refletem sua personalidade. Tika é uma mulher jovem, determinada a provar que não é mais uma criança. Seu nome soa jovem e ordinário. Já Artemis Entreri vem de uma terra exótica e carrega um nome bem mais misterioso. Tika tem 19 anos de idade, no início de sua carreira de aventureira, tem cabelos ruivos, olhos verdes, pele clara salpicada de sardas e um sinal na pele em seu quadril direito. Já Artemis é um homem pequeno, compacto e com músculos firmes. Ele tem feições bem marcadas e maçãs do rosto bem altas, e sempre aparenta precisar se barbear. Seu cabelo preto é denso e cheio. Seus olhos são cinzas e sem vida, revelando o vazio de sua vida e alma. Então repare como são personagens completamente diferentes, só pela descrição desses detalhes. O próximo tópico se chama tendência ou alinhamento, e é um tópico que também já foi bastante discutido na internet.
O livro explica aqui que uma criatura típica nos mundos de Dungeons and Dragons possui uma tendência, um alinhamento, algo que descreve de maneira ampla a sua moral e suas atitudes pessoais. A tendência é uma combinação de dois fatores. Um que identifica a moralidade, ou seja, se ele é bom, mau ou neutro. O outro descreve as suas atitudes perante a sociedade e as leis, se ele é leal, caótico ou neutro. Assim, são 9 tendências distintas definidas nessas possíveis combinações. Esses breves resumos das 9 tendências descrevem o comportamento típico de uma criatura que a possua. Os indivíduos podem variar bastante o comportamento e poucas pessoas são perfeitas, né, pessoal? Pouca gente é super perfeita. E consistentemente fiel aos preceitos básicos de sua tendência. Ou seja, a tendência, pelo próprio nome, é o que diz o que o seu personagem vai tender, né? Tende a ser daquele jeito. Não significa que ele não possa fazer coisas fora da sua tendência. Eventualmente, claro, né? Então vamos lá, o primeiro é o Lawful Good, ou leal e bom. Então a moralidade dele vai ser boa e a sua atitude perante a sociedade vai ser leal, né? Ele vai tentar seguir as coisas. Olha o que o livro diz, ó. É a tendência de criaturas que se pode contar para fazer o que é correto, como é esperado pela sociedade. Dragões dourados, paladinos e muitos anões são leais e bons. O que eu acho dessa tendência leal e boa, né? Eu acho que ela pode ser um problema. Muitos veem ela como sendo aquele cara chato que sempre segue as regras e não deixa ninguém fazer nada e tal. Mas eu acho que vai além disso. Porque sempre seguir a lei, esse é o problema. O problema não está em ser bom. Eu acho que está em ser sempre leal. Porque se você tem um governo, uma estrutura dentro de um reino, de uma cidade, enfim, que criou várias leis para poder controlar aquela sociedade, para não criar uma certa anarquia, às vezes aquela lei, na verdade, ela não é tão benéfica assim para aquela população. E aí, de repente, um paladino que está seguindo à risca aquela lei, ele não pode estar percebendo que aquilo está fazendo mal para um grupo de pessoas. Então, eu acho que, na verdade, leal e bom, ele traz esse conflito, porque ele é o extremo, né? E todo personagem que é o extremo vai trazer sempre algum tipo de problema, seja pro bem ou pro mal. O próximo alinhamento descrito é o Neutral Good, que representa neutro e bom e é a tendência do povo que faz o melhor que pode para ajudar os outros de acordo com suas necessidades. Muitos celestiais, alguns gigantes das nuvens, a grande parte dos gnomos são neutros e bons. Eu acho que essa tendência, dentro das boas, é a mais fácil de lidar, porque ele não está seguindo à risca as leis que foram criadas, mas ele é uma pessoa boa, que quer sempre tentar fazer o bem. A próxima é o Chaotic Good, que é caótico e bom. Traduzindo, caótico e bom é a tendência de criaturas que agem de acordo com a sua própria consciência, se importando pouco com as expectativas dos outros. Dragões de cobre, muitos elfos e unicórnios são caóticos e bons. Qual que é o problema de ser caótico dentro de uma sociedade regida por regras e leis, né? Que aquela pessoa vai ser considerada, às vezes, até um problema. Ela pode ser boa nas melhores das suas intenções, só que ela pode ser vista como um transgressor e pode acabar entrando em encrenca por causa disso. Então, é complicado lidar com pessoas caóticas e boas dentro de locais assim que tem leis, cidades principalmente. Mas para aventureiros que vão viajar e vão fazer as coisas, é um pouco mais simples, né? E aí, quando volta para a cidade, é bom controlar aquele cara um pouquinho, né? Mas, de toda forma, tem que lembrar que ele é bom, né? Ele tá tentando fazer coisas boas, mas talvez das formas erradas. O próximo é o Lawful Neutral, que é leal e neutro, que representa a tendência dos indivíduos que agem de acordo com as leis, claro, porque é leal, tradições ou códigos pessoais, e muitos monges e alguns magos são leais e neutros. Então aqui é aquele cara que segue à risca, né, as leis, os códigos, e é neutro. Ele não está preocupado muito em fazer o bem, em fazer o mal, ele está ali na neutralidade, tá na dele. O próximo é o Neutral, ou neutro, aquele que está bem no centro dessa tabela de 9 tendências. Neutro é a tendência daqueles que preferem manter distância de questões morais e não tomar partido, fazendo o que aparenta ser melhor conforme a situação. Então, se você quer criar um personagem e você não quer ficar, caramba, não sei qual a ideia, não sei o que eu vou ter de tendência, o que eu vou colocar de alinhamento para ele, se você não quer se preocupar com isso, vai de neutro, ok? Que é mais fácil. Um exemplo aqui, ó, o povo lagarto, muitos druidas, diversos humanos são neutros. O próximo é o Chaotic Neutral, que é o caótico neutro.
é a tendência das criaturas que seguem seus caprichos, mantendo sua liberdade pessoal acima de tudo, porque é caótico. Muitos bárbaros e ladinos e alguns bardos são caóticos e neutros. Então aqui está misturando bem aquela ideia entre bom e mal, entre uma pessoa que quer fazer o bem, uma pessoa que quer fazer o mal, ou não está se importando para nenhum dos dois lados, e que também preza pela liberdade, não está a fim de seguir regras, códigos, leis, então é bem caótico. O próximo é Lawful Evil, leal e mal, que é a tendência das criaturas que conseguem metodicamente tudo o que querem, dentro dos limites de uma tradição, lei ou ordem. Diabos, dragões, azuis e hobgoblins são leais e maus. E eu acho que até alguns políticos, né? Se eles estão dentro da lei e da ordem, estão tentando fazer o mal para as pessoas, né? Brincadeiras à parte, leal e mal é aquele perfil de personagem que você vê e às vezes até admira, porque ele planeja, ele pensa, ele age dentro da lei até, só que ele está sempre tentando fazer algo para benefício próprio e não está se preocupando com o bem-estar dos outros, né? Então ele acaba sendo leal e mal. Nós temos o Neutral Evil, que é o neutro e mal, que é a tendência daqueles que farão tudo o que quiserem sem compaixão ou remorso. Muitos Drolls, alguns gigantes das nuvens e os Yugoloths são neutros e maus. Então aqui já estamos entrando nas criaturas, naqueles comportamentos de pessoas que são... Você olha assim, esse cara é mau, né? Ele não tá nem se escondendo, sabe? É mau. Ele sente prazer em fazer aquilo lá. Ele não chega a ser caótico, que não sai matando qualquer um na rua doidado. Mas, cara, esse cara que é neutro e mal é aquele cara bem perigoso, porque é difícil prever o que ele vai fazer, né? Por fim, o Chaotic Evil, que é o caótico e mal, é a tendência de criaturas que agem com violência arbitrária, estimulada por sua ganância, ódio ou sede de sangue. Demônios, dragões vermelhos e orcs são caóticos e maus. Eu acho que essa tendência é bem fácil de você identificar, porque às vezes é aquela criatura que olha você e ela tá te atacando não porque você tá invadindo, ou sei lá, um local que ela tá protegendo, não é tipo um lobo que tá protegendo sua cria, ou uma criatura que tá protegendo sua toca, nada disso. É uma criatura que vem até o seu local e te mata sem você pensar e faz isso de propósito querendo o seu mal. Não tem nenhuma causa por trás disso, simplesmente a violência nasceu com aquela criatura. Então, dentro do D&D tem muito isso, né? As criaturas nascem más, elas nascem com esse comportamento e elas não conseguem controlar isso. Então, isso facilita, né, dentro do jogo, ou pelo menos justifica, um personagem chegar lá e matar um Goblin, por exemplo. Por isso que o pessoal faz essa brincadeira de que Goblin não se fala, Goblin se mata, porque geralmente são criaturas caóticas e malignas. Mas isso dá um monte de discussões, e aí se vocês quiserem discutir mais sobre isso, comentários no post desse episódio. O livro continua falando sobre tendências no multiverso. Para muitas criaturas pensantes, a tendência é uma escolha moral. Humanos, anões, elfos e outras raças humanoides podem escolher seguir o caminho do bem ou do mal, da ordem ou do caos, até onde se sabe. Os deuses de tendência boa que criaram essas raças deram a elas o livre-arbítrio para escolher seus caminhos morais, sabendo que bondade sem liberdade é escravidão. Interessante. As divindades malignas que criaram outras raças, entretanto, as fizeram para que os servissem. Essas raças têm uma forte tendência inata de corresponder à natureza de seus deuses. Muitos orcs compartilham a violência e selvageria de seu deus, o Gruumsh, então são inclinados ao mal. Mesmo se um orc escolher a tendência boa, ele luta contra suas tendências inatas durante toda a vida. Mesmo os meio-orcs sentem essa inclinação à tendência dos deuses dos orcs. Lembra que quando eu fiz o episódio sobre a raça meio-orc, é justamente isso que eu estava falando. Então eu acho interessante você às vezes até ter um personagem que tem uma tendência totalmente diferente daquela esperada para aquela raça, e de repente ele está tentando lutar com aquela tendência porque ele quer ser diferente. Então isso dá um bom plot narrativo também, ou cria pelo menos um personagem interessante mais profundo. A tendência é uma parte essencial dos seres celestiais e demoníacos. Um diabo não escolhe ser leal e mau, e também não pende para esse lado. Ao invés disso, a lealdade e a maldade são a sua essência. Se por algum motivo ele deixar de ser leal e mau, deixará também de ser um diabo. Isso é interessante, né? Mesma coisa acho que vale para o anjo, que é leal e bom, neutro e bom. Muitas criaturas que carecem de capacidade racional não possuem uma tendência, elas são imparciais.
esse tipo de criatura é incapaz de realizar escolhas morais ou éticas e age de acordo com sua natureza bestial. Então, tubarões são predadores selvagens, por exemplo, mas nem por isso são maus. Eles apenas não possuem uma tendência. O outro tópico que diz aqui são os idiomas. A raça desse personagem indica os idiomas que ele conhece por padrão e o background, o antecedente, que eu vou falar em episódios futuros, talvez conceda acesso a um ou mais idiomas à sua escolha. Então você vai anotar o idioma que o seu personagem sabe na ficha de personagem. O livro diz assim: escolha os seus idiomas da tabela de idiomas padrão ou escolha um que seja mais comum na sua campanha. Com a permissão do mestre, você pode escolher algum idioma da tabela de idiomas exóticos, que eu já vou ler para vocês, ou um idioma secreto, como as gírias de ladrão ou druídico. Alguns desses idiomas são, muitas vezes, famílias de idiomas como muitos dialetos. Por exemplo, o idioma primordial inclui os dialetos Auran, Aquan, Ignan e Terran, um para cada plano elemental: ar, água, fogo e terra. Criaturas que falam diferentes dialetos da mesma língua podem se comunicar entre si. Então vamos lá. Quais são os idiomas padrão? Então você tem ali o idioma comum, que humanos falam, e o alfabeto é o alfabeto comum. No caso, se está jogando em português, é o alfabeto em português, se está jogando em russo, é o alfabeto russo, e por aí vai. Essa aqui é a ideia. O próximo é o idioma anão, que são falados por anões, e o alfabeto é o alfabeto anão. Olha só que interessante. Antes de eu continuar aqui, a língua de gigantes, de gnomo, de goblin e de orc, todos eles usam o alfabeto anão. Olha só que legal, é o mesmo alfabeto. Por exemplo, o alfabeto português nosso, ele é muito parecido com o alfabeto norte-americano, da língua inglesa. Você tem A, B, C, D, E, F, né? Mas a gente fala um outro idioma, né? A gente fala português e eles falam, sei lá, inglês. Inglês norte-americano, inglês britânico. Então são outros idiomas usando o mesmo alfabeto, beleza? Continuando aqui, ó. Os elfos têm o idioma élfico, que são falados por elfos, e usam o próprio alfabeto, que é o alfabeto élfico. Ogros e gigantes falam gigante, usando o alfabeto anão. Os gnomos falam gnômico, ou, sei lá, gnomo, usando também o alfabeto anão. Os goblinoides, por exemplo, goblin ou bugbear, enfim, goblinoides são um monte, também falam goblin e tem o alfabeto anão. Os halflings falam halfling, mas olha só, eles usam o alfabeto comum. Interessante, né? É um outro idioma usando o mesmo alfabeto. E os orcs falam orc, usando também o alfabeto anão. Legal, né? Já sobre os idiomas exóticos, os demônios falam abissal, o idioma abissal, e usam o alfabeto infernal. Os celestiais falam o idioma celestial e usam o alfabeto celestial. Os dragões e os dragonborns, eles falam o idioma dracônico e usam o alfabeto dracônico também. Já Mind Flayers, Beholders, outras criaturas do submundo, assim, algo assim, do subterrâneo, eles falam um dialeto do subterrâneo ou das profundezas e não existe nenhum alfabeto, não existe uma escrita. Já sobre os Devils, que são outros tipos de demônio, que no português não tem uma tradução, eles usam o idioma infernal e o alfabeto infernal. Então olha só que interessante, o alfabeto infernal ele também tem o idioma infernal e tem o idioma abissal, usando o mesmo alfabeto. Já os elementais, eles têm o idioma primordial, mas usam o alfabeto dos anões. Anão, olha só que legal. As criaturas feéricas do mundo das fadas têm o idioma silvestre e usam o alfabeto élfico. E por fim, alguns comerciantes do subterrâneo, do Underdark, falam o idioma subterrâneo, que é o Undercommon, e usam também o alfabeto élfico. Vamos ver então aquela historinha da Tika e do Artemis sobre a tendência, como é que fica aqui no exemplo do livro. Tika Wayland é neutra e boa, possui um bom coração e esforça-se para ajudar os outros sempre que puder. Já Artemis é leal e mau, despreocupado do valor da vida, mas ainda assim profissional na maneira como vai matar. Como um personagem mau, Artemis não é um aventureiro ideal. Ele inicia sua carreira como um vilão e apenas coopera com os heróis quando é necessário, e quando condiz com seus interesses, claro. Em muitos jogos, personagens maus causam problemas em grupos com aqueles que não compartilham os mesmos interesses e objetivos,
No geral, tendências más são mais apropriadas para vilões e monstros. Eu acho que você pode sim ter um personagem mau, desde que você, jogador, tenha em mente que, para a aventura acontecer, você vai ter que cooperar com os outros jogadores. Então, se a sua tendência maligna ou seu comportamento, sei lá, caótico, no caso de criaturas caóticas, atrapalhar constantemente os outros jogadores, é bem provável que você não possa participar desse grupo de personagens, porque a galera não vai se entender e você vai ser convidado a se retirar, porque traz mais confusão do que ajuda. A não ser que o pessoal não se importe com essas confusões e ache isso até interessante para a aventura. Então é interessante conversar, mestres e jogadores juntos, definirem, vamos ter personagens malignos ou não, vamos ter personagens caóticos ou não, como é que isso fica dentro da aventura, beleza? Um outro tópico aqui do livro se chama características pessoais. Construir a personalidade de seu personagem, como a variedade de traços, maneirismos, hábitos, crenças e defeitos que fornecem a uma pessoa sua identidade única, ajudará a dar vida ao personagem durante o jogo. 4 categorias de características são explicadas aqui: traços de personalidade, ideais, vínculos e defeitos. Além dessas categorias, pense em algumas palavras ou frases, tiques ou gestos comuns, vícios e pirraças ou qualquer coisa que você possa imaginar para ele. Cada antecedente que eu vou explicar mais para frente em episódios futuros possui sugestões de características para você, jogador, poder atiçar a sua imaginação, certo? Você não está limitado às opções que tem no livro disponíveis, mas pelo menos elas são algum ponto de partida para que você não tenha que criar tudo do zero, beleza? Então você vai reparar que num cantinho superior direito da ficha do seu personagem tem um lugar para você poder escrever quais são os traços de personalidade, os personality traits. Então você vai conceder ao seu personagem 2 traços. Um traço de personalidade é a maneira mais simples de demonstrar como o seu personagem é diferente dos outros. Eles devem dizer algo divertido e interessante sobre o seu personagem. Eles devem ser autodescritivos específicos. Por exemplo, eu sou inteligente não é uma boa opção. Porque isso descreve uma grande variedade de personagens. Agora, eu leio meus livros à luz de velas, aí sim diz algo interessante sobre o seu personagem, algo detalhista. Traços de personalidade devem descrever as coisas que seu personagem gosta, suas realizações passadas, coisas que ele não gosta ou teme, sua atitude e maneirismos ou influências exercida nas habilidades. Uma boa maneira de começar a pensar sobre esses traços é observar a habilidade mais alta do seu personagem e a mais baixa e definir traços que condizem com eles, seja ele negativo ou positivo. Você quer trabalhar duro para elevar uma habilidade baixa, por exemplo, ou pode ser pretensioso em relação a uma habilidade alta. A habilidade aqui é o atributo, né? Força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. Já já a gente vai ver alguns exemplos disso com a Tika e o Artemis, ok? Continuando aqui, ó. O outro campo que você vai preencher são os ideais, ideals, que descreve um ideal que guia o seu personagem. Então, os seus ideais são as suas maiores convicções, os princípios éticos e morais mais fundamentais do personagem, algo que o compele a agir. Ideais englobam tudo, desde os objetivos de vida às convicções fundamentais. Ideais podem ser a resposta para qualquer uma dessas questões. Quais são os princípios que o seu personagem nunca trai? O que compele ele a fazer sacrifícios? O que o faz agir e guia os objetivos e ambições? E qual a coisa mais importante pela qual ele lutaria? Então você, jogador, pode selecionar quaisquer ideais que desejar, mas a tendência do personagem é um ótimo ponto de partida. Cada antecedente ou background nesse capítulo, que eu vou citar em episódios futuros, inclui 6 sugestões de ideais. 5 delas são ligadas a algum aspecto de tendência, né, o alinhamento, lei, caos, bem, mal e neutralidade. E a última sugestão tem um pouco mais a ver com o antecedente em particular, que você vai escolher para o seu personagem, do que com perspectivas éticas e morais. O próximo campo que você preenche na sua ficha são os vínculos, bounds.
Crie um vínculo para o seu personagem. Vínculos representam a conexão do personagem com pessoas, lugares e eventos no mundo. Eles amarram você aos detalhes e ao seu antecedente, o seu background. Eles podem inspirá-lo ao nível de heroísmo ou levá-lo a agir até mesmo contra seus próprios interesses, caso os vínculos sejam ameaçados. Eles podem funcionar muito parecido com os ideais, guiando suas motivações e objetivos. Vínculos podem ser a resposta para uma dessas questões. Por exemplo, com quem o seu personagem mais se importa? Com qual lugar ele sente uma conexão especial? Qual é a posse mais preciosa dele? Esses vínculos podem estar ligados à classe do personagem, ligados ao antecedente dele, à raça, por exemplo, ou qualquer outro aspecto da história ou personalidade do personagem. O seu personagem também poderá ganhar novos vínculos ao longo de aventuras, porque vínculos podem ser construídos, certo? Por fim, o último campo que você vai preencher são os defeitos. Então, você vai selecionar um defeito para o seu personagem que vai representar uma espécie de vício, compulsão, medo, fragilidade, em particular qualquer coisa que outra pessoa possa explorar para chantageá-lo ou para fazer o seu personagem agir contra seus melhores interesses. Mais significantes do que traços negativos e personalidade, defeitos podem ser a resposta para uma dessas questões. Vamos lá. O que enfurece o personagem? De qual pessoa, conceito ou evento ele tem pavor? E quais são os vícios que ele tem? Bom, vamos ver aqui o exemplo da Tika e Artemis em relação a essas características pessoais. Tika e Artemis possuem traços de personalidade distintos. Tika Wayland não gosta de ostentação e tem medo de altura, graças a uma queda feia em sua carreira como ladra. Artemis Entreri está sempre preparado para o pior e se move com confiança, rápido e preciso. Considere seus ideais agora. Tika Wayland é inocente, quase infantil, acredita no valor da vida e na importância de apreciar a todos. De tendência neutra e boa, ela segue ideais da vida e do respeito. Já Artemis Entreri nunca deixa suas emoções o controlarem. Ele se desafia constantemente para melhorar suas habilidades. Sua tendência é leal e mal e confere a ele ideais de imparcialidade e desejo por poder. Já o vínculo de Tika Wayland é a hospedaria Derradeiro Lar. O proprietário do local concedeu a ela uma nova chance na vida e sua amizade com seus companheiros de aventura foi forjada durante o tempo em que ela trabalhou lá. A destruição da estalagem pelos draconianos deu a Tika uma razão pessoal para odiá-los ardentemente. Seu vínculo pode ser fraseado assim: eu farei o que for preciso para punir os draconianos pela destruição da hospedaria Derradeiro Lar. Já o vínculo do Artemis Entreri é uma relação estranha e quase paradoxal com o Drizzt do Ordem. Para quem não sabe, Drizzt é um elfo negro, um drow, patrulheiro, ranger, né? Criação do Salvatore, um escritor bem famoso de romances do D&D. Em sua primeira batalha contra Drizzt, Artemis reconheceu algo de si no oponente, alguma indicação de que por mais que sua vida tivesse sido diferente, ele poderia ter tido um caminho bem parecido com o do Drow. Naquele momento, Artemis se tornou mais do que um criminoso assassino e ele se viu como um anti-herói, guiado pela sua rivalidade com Drizzt. Seu vínculo pode ser fraseado assim: eu não descansarei enquanto não provar a mim mesmo que sou melhor do que Drizzt. Boa. Cada um desses personagens tem também um defeito importante. Tika Wayland é ingênua e emocionalmente vulnerável, é mais jovem do que seus aliados e se irrita por eles ainda pensarem que ela é criança que eles conheceram anos atrás. Ela pode ficar tentada a agir contra seus princípios caso se convença de que uma conquista em particular pode demonstrar sua maturidade. Olha só que legal, né, esse defeito. Ela pode acabar fazendo algo totalmente diferente do que ela é, só para poder se provar adulta. Já Artemis Entreri é completamente fechado a qualquer tipo de relacionamento e apenas quer ser deixado em paz. Ou seja, isso pode ser um problema para ele, para poder interagir com os outros personagens e para poder seguir na aventura. Ou seja, um defeito. E para encerrar esse cast, a inspiração. Por que a inspiração está aqui? Ela é uma regra de sistema. Já vou falar para você o que é primeiro, mas ela tem tudo a ver com essa parte de personalidade, de background, de antecedente do seu personagem. Então, inspiração é uma regra que o mestre pode usar para recompensar o jogador por interpretar o seu personagem de acordo com os traços de personalidade, ideais, vínculos e defeitos.
e você tem um cantinho na ficha que você pode marcar ali se o seu personagem tem ou não inspiração. Ao usar a inspiração, o personagem então, por exemplo, pode recorrer ao seu traço de personalidade de compaixão junto aos mendigos para dar a ele uma vantagem na negociação com o príncipe dos pobres. Ou pode invocar uma inspiração em seu vínculo de defesa à sua aldeia natal e sobrepor o efeito de uma magia sobre ele. Esses são exemplos de como a inspiração poderia ser utilizada. Então, como é que ganha inspiração? O mestre pode escolher conceder ao personagem inspiração por uma variedade de razões. Tipicamente, ele receberá esse benefício quando interpretar os traços de personalidade, ceder às suas desvantagens descritas por seus defeitos e vínculos, ou de qualquer outra maneira demonstrar como o personagem realmente é. Então, o mestre explica no jogo como é que pode obter inspiração durante o jogo e deixa isso acordado com a equipe. Lembrando que o seu personagem ele tem ou não inspiração. Não tem como acumular várias inspirações para poder usar depois, beleza? E como é que usa inspiração? Se o seu personagem tiver, então, inspiração, que a gente também comenta falar ponto de inspiração, ele poderá gastá-la quando realizar uma jogada de ataque, um teste de resistência ou habilidade. E ao gastar essa inspiração, vai conceder vantagem nessa jogada específica. Além disso, se o seu personagem possuir inspiração, ele poderá recompensar outro jogador por ter boa interpretação, raciocínio inteligente ou simplesmente por fazer algo excitante no jogo. Então, quando esse outro personagem faz algo que realmente contribua para a história e de uma maneira divertida e interessante, esse personagem que tem inspiração pode abrir mão dessa inspiração dele para poder fornecê-la para aquele personagem. Quando joguei a Mina Perdida de Phandelver, usei a inspiração de uma forma um pouco diferente. Eu deixei ela de forma mais solta, mais abrangente. Quando eu achava que o jogador estava precisando de uma força, mas ele estava lá todo empolgado e fazia todo sentido ele acertar aquele golpe, eu dava inspiração para ele e ele até acabava usando aquela inspiração na hora, durante aquele ataque ou durante aquela rolagem. Então eu acho que isso trazia um pouco mais de contraponto naquele momento em que os personagens não podiam se ferrar naquele momento. Mas claro que eu dava apenas inspiração uma vez ou outra, né, no dia, não era toda hora, constantemente. Senão o jogo fica completamente desequilibrado. Enfim, acho que perde um pouco a graça. Bom, pessoal, então, com essa explicação final sobre o que é inspiração, eu encerro esse podcast. E nos próximos posts, nos próximos episódios, vocês vão perceber que serão vários episódios mais curtinhos explicando cada um dos antecedentes, cada um dos backgrounds que o livro traz para você poder escolher para o seu personagem. Mas antes de você ir embora, gostaria de fazer aqui um pedido rapidinho para você. Se você assina o nosso feed pelo iTunes e se você ainda não votou lá, entre no iTunes e vote, né? Vote de 1 a 5 estrelinhas para o nosso projeto, para o nosso feed. Pode ser para o Regras do D&D 5e, pode ser para o feed do RPG Next, que tem todos os podcasts publicados, mas não importa. O importante é que você faça sua contribuição para que mais pessoas nos encontrem dentro do iTunes e isso ajude o projeto a crescer, beleza? E não se esqueça de que daqui uma semana eu irei publicar o próximo episódio que vai apresentar o background Acolyte ou Acólito. Beleza? Pessoal, muito obrigado, um abraço para vocês e até o próximo episódio.